Tudo bom, gente? Vamos falar da Guerra Civil Espanhola, tá? Naquele período entre guerras e no contexto de ascensão dos regimes totalitários, principalmente na Europa Ocidental. Correto? Vamos lá. Para falar desse enfrentamento, para falar dessa guerra civil, a gente tem que lembrar de algumas características da monarquia espanhola, tá? Que a Espanha, naquele momento, ainda era uma monarquia. Decadente, mas ainda era, tá? Quais são esses fatores aqui envolvidos, então? A monarquia espanhola, ela tinha uma economia essencialmente agrícola, certo? E com um problema sério, né? Grave concentração de terra, certo? Além dessa base agrícola, a monarquia espanhola tinha uma fragilidade industrial, certo? Uma indústria incipiente, se comparada às outras potências industriais da Europa Ocidental, certo? O que mais, Ronaldo? Essa crise econômica que essa monarquia enfrentava, ela, na verdade, vinha desde o decorrer do século XIX, com a perda de suas colônias americanas, né? E no final do século XIX ainda ocorreu a derrota na Guerra Hispano-Americana, quando os espanhóis perdem a posse de Cuba e das Filipinas para os Estados Unidos, certo? E se falamos de uma crise econômica que era estrutural, no caso, fala-se também de problemas sociais, né? Porque se tem uma base agrária, você fala de uma massa de trabalhadores rurais, né? E se você fala de uma estrutura agrária onde tem concentração fundiária, você diz que essa massa trabalhadora rural provavelmente ela vai estar convivendo com miséria, certo? Em alguns casos com fome, certo? E ainda contava, naquele caso, com um alto índice de analfabetismo, né? Portanto, são problemas socioeconômicos sérios, severos, né? Isso tudo, óbvio, né, gera um problema político naquele momento. Qual era o problema político? O crescimento dos partidos de esquerda, certo? Que no caso da Espanha ainda tem um agravante, né? A manifestação ou as manifestações de movimentos nacionalistas, principalmente no País Basco e na região da Catalunha, certo? Esse quadro de crise estrutural leva o monarca espanhol, Afonso XIII, né, a nomear um general conservador chamado Primo Rivera para tentar solucionar esse quadro de crise. Portanto, quais eram os objetivos primordiais do governo Rivera? Ele tinha que conter a crise econômica, ele tinha que conter o crescimento dos partidos de esquerda e ele tinha que conter os movimentos nacionalistas. Deu certo, Ronaldo? Não. Tá? E o fracasso desse governo ficou ainda mais evidente após a crise de 1929, certo? Esse fracasso acabou gerando ainda mais descontentamento dentro da Espanha, certo? Isso fez com que os grupos opositores pressionassem cada vez mais o monarca Afonso XIII. Pressionado, esse monarca convoca, no início da década de 30, precisamente em 1931, eleições gerais. Essas eleições são vencidas por uma coalizão, por uma união de grupos de esquerda, certo? Não só exclusivamente de esquerda, mas basicamente, né? Porque você fala de socialistas, comunistas, anarquistas, mas você fala também de republicanos liberais, certo? De intelectuais, né? E aí, Ronaldo, do outro lado, obviamente que se a esquerda está organizada, né, você vai notar um início de polarização, porque você também vê um agrupamento de direita formado. Esse agrupamento de direita chamado de falange, que aproxima os setores conservadores da Espanha, principalmente sua burguesia, certo? Os grandes proprietários de terra, conservadores militares, né? Setores conservadores da Igreja Católica, né? Então, o que a gente nota aqui naquele momento, no início da década de 30, né, na hora da convocação dessas eleições gerais, está ocorrendo um quadro de polarização política, ideológica também, né? Essa eleição geral, como eu disse, tem como resultado a vitória desse grupo de esquerda, né? E, posteriormente, ocorre a proclamação da República. O monarca não conseguiu segurar aquele quadro de polarização, né? A crescente fragilidade de seu poder acabou levando à proclamação da República. Tá? E aí, Ronaldo, essa República ela nasce problemática. Por quê? Ela já nasce uma política polarizada, como eu falei para vocês. De um lado, a esquerda, né,
reunida através dessa coalizão, que posteriormente vai se chamar Frente Popular, certo? E do outro lado, uma frente conservadora chamada Falange, certo? Radical, nacionalista, né? Essencialmente ditatorial, correto? E aí, Ronaldo? E aí que se no começo da República ocorreu essa polarização ela foi crescendo. E isso ficou evidente nas novas eleições que ocorreram em 1936. Novamente, essas eleições são vencidas pela Frente Popular, pela coalizão de esquerda. Vence com um grande respaldo popular. E contando com esse grande respaldo popular, essa frente de esquerda lança uma proposta que não será aceita por esse grupo de direita. Que proposta é essa? Reforma agrária, certo? Lembra do que eu falei para vocês? Uma economia essencialmente agrária, né? Um país ainda com grande importância rural, certo? Né? É óbvio, os grandes proprietários de terra não gostaram nem um pouco dessa proposta de reforma agrária. A Igreja Católica, que também era detentora de terras, também não gostou da proposta. Portanto, essa proposta de reforma agrária vai evidenciar o auge desse enfrentamento, dessa polarização ideológica. A principal causa da guerra civil é exatamente que a Espanha está traduzindo o que está ocorrendo em outros países da Europa, como Itália e Alemanha, por exemplo. Né? Uma polarização de forças entre seus grupos de esquerda e de direita. Os setores conservadores não aceitam a ascensão e a manutenção da esquerda no poder. Né? Quando vem a reforma de proposta agrária, isso é o estopim da crise que leva à guerra civil. Né? Na verdade, o estopim foi o assassinato de um líder conservador chamado Calvo Sotelo. Né? Em julho de 1936, com esse assassinato, as forças da falange, né, desse setor conservador, de extrema-direita, eles começam a se movimentar militarmente e enfrentar o governo republicano, eleito democraticamente, certo? Essa é a essência da Guerra Civil Espanhola. Tá? Então, caracterizando melhor esses dois grupos em enfrentamento, né? De um lado, você tem esse setor de esquerda, certo? Eles recebem respaldo externo? Recebem, da União Soviética e das brigadas internacionais, grupos de voluntários que lutavam a favor da República Democrática Espanhola, contra a possibilidade de estabelecimento de um novo regime totalitário na Europa. Né? E do outro lado, essa falange de direita, né, extremamente nacionalista, nacionalismo radical, certo? Eles serão apoiados pelos exércitos da Alemanha nazista e da Itália fascista, certo? E aí entra esse tópico aqui, ó, um caráter internacional do conflito. Vários historiadores colocam isso. A Guerra Civil Espanhola, ela não foi só espanhola, ela tem um caráter internacional, ela extrapola as fronteiras da Espanha. Por quê? Porque, de uma certa maneira, ela vai seguir, né, essa polarização ideológica que eu mencionei, que estava ocorrendo na Europa, e que marcou a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que alguns colocam que, na verdade, né, a Guerra Civil Espanhola ela não antecede, na visão de alguns, a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma das fases. Né? Alguns consideram que a Guerra Civil Espanhola é a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, nitidamente, assim como está ocorrendo na Espanha, você vê posteriormente na Segunda Guerra Mundial uma disputa ideológica. Certo? Os aliados democratas contra os países do eixo essencialmente ditatoriais. E você vê isso na Espanha também. A Frente Popular, né, teoricamente republicana e democrática, e do outro lado uma frente de extrema-direita essencialmente ditatorial, apoiada pelos regimes nazifascistas. Certo? Tem uma outra coisa que vincula a Guerra Civil Espanhola também à Segunda Guerra Mundial. Que coisa é essa? Hitler. Hitler usa a Guerra Civil Espanhola para treinar sua máquina de guerra. A Blitzkrieg foi essencialmente treinada na Guerra Civil Espanhola. Enquanto França e Inglaterra estão fazendo de tudo para não se envolver diretamente no conflito, né, que queriam resolver seus problemas gerados pela Primeira Guerra Mundial, né, Hitler, ao contrário, ele está burlando o Tratado de Versalhes,
usando esse conflito espanhol para treinar seus exércitos, para azeitar sua máquina de guerra. Né? Portanto, você vê nítidas relações entre o conflito espanhol e a Segunda Guerra Mundial. Daí que alguns colocam esse caráter internacional, principalmente pelo seu caráter ideológico, essa disputa entre democracia e ditadura. Correto? Quem vence com essa ajuda luxuosa do exército nazista, principalmente, os falangistas vencem a guerra civil, certo? Conseguem conter os republicanos democráticos. E aí, Ronaldo? E aí que, a partir desse momento, você pega mais um regime totalitário de direita na Europa. Certo? Que regime é esse? O franquismo, que se estende até 1975. Certo? Como já estudamos as características gerais dos regimes totalitários de extrema-direita, certo? A gente sabe qual é a característica do regime franquista que vai existir entre 39 e 75. Quais são suas primeiras características? Nacionalismo radical, certo? Anticomunismo, antiliberalismo, não é isso? Violência política, intolerância em relação aos grupos de oposição. Óbvio que os movimentos nacionalistas serão contidos com violência, principalmente na região basca, certo? É tranquilo você caracterizar o regime franquista. É um regime de extrema direita ditatorial. Certo, moçada? Na próxima aula, nós falaremos de Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Vamos a ela. Por enquanto, vocês se cuidem, tá bom, galerinha? Abraço para todo mundo. Valeu, moçada.